Nós vamos falar hoje sobre o sistema de combustível. Não vou ser redundante, sei que a gente já falou outras vezes sobre o sistema de combustível, mas hoje eu queria dar um foco maior sobre a câmara de combustão. E eu não sei se você já parou para pensar que tipo de combustível que nós usamos nas principais turbinas. E aí alguns vão falar diesel, é gás, mas eu quero lembrar vocês também que existem máquinas, turbinas que funcionam com o QAV, que é o querosene de aviação. Então nós temos uma variedade grande de equipamentos que trabalham com uma variedade grande de combustível. Já tem notícia de que tem turbinas que trabalharam com etanol, ou seja, com álcool, né? A Juiz de Fora tinha uma termoelétrica LM6000, ela foi adaptada para usar álcool. É claro que é um projeto apenas piloto, desenvolvido para analisar a corrosão, mas a produtividade ou a produção de álcool teria que ser muito grande, porque o consumo de uma turbina LM6000 é muito grande. Então ficou apenas como um projeto experimental. Mas se nós olhássemos a maioria das máquinas, ela opera ou com QAV, que são as máquinas aeronáuticas, mas as turbinas, seja de termoelétricas ou em plataformas, elas operam ou queimando gás ou queimando diesel. Então vamos focar nesses dois, porque muitas vezes a máquina trabalha até com os dois combustíveis, que é chamado dual fuel, ou seja, a máquina bicombustível, ela trabalha tanto operando com gás como operando com diesel. Olhando essas máquinas, né, nós vamos ver o seguinte: qual é o melhor combustível para a máquina? Eu vou desconsiderar a área do QAV, não é? Que é um setor específico e que não tem muitas variáveis, não tem variantes ali, né? Isso vai ser o QAV e pronto, né? Alguns com octanagem maior, menor, mas é o combustível padrão da aviação, é o QAV. Mas olhando para as nossas turbinas industriais, termoelétrica, plataforma, o combustível predominante ou é diesel ou é gás. E nós podemos pensar, olha, existe um espectro grande de diesel como de gás, tanto como os diesels, né, que são diesels marítimos ou diesels mais refinados, como gás rico e gás pobre. Então temos essas variantes. O combustível que a gente tem uma preferência é o gás, por conta de ser uma queima mais limpa e garantir uma vida maior para a máquina. Quando nós falamos sobre um combustível melhor para a máquina, né, nós estamos avaliando, né, especificamente sobre o porquê é melhor para a máquina. Então vamos analisar alguns pontos. Quando eu estou usando gás combustível, ele é uma queima mais limpa. Eu tenho menos enxofre e menos, né, outros componentes que são típicos do diesel. E esses componentes é que deterioram. A gente vai falar daqui a pouco porque eles são prejudiciais à máquina. Mas o gás, ele é uma queima mais limpa e por conta disso, né, as máquinas que operam com gás, ela tem uma expectativa de vida útil muito maior da sua câmara de combustão e da seção quente. Ou seja, aquela área por onde passam os gases, eles tendem a ter uma vida até duplicada em relação ao diesel ou outro combustível com metais mais pesados, com frações mais pesadas. Então o gás, ele é preferencial justamente por isso. Você vai observar que também em gás, existem máquinas que queimam com gás rico e máquinas que queimam com gás pobre. O que seria essa diferença de combustível? O gás rico é aquele gás in natura, aquele gás que vem da própria produção, ele é gás com as frações mais pesadas e por conta disso, né, ele é um gás com um poder calorífico maior e por isso ele rende muito mais energia por unidade de volume ou unidade mássica. Então você tem um gás que ele tem muito mais energia por metro quadrado ou metro cúbico, né? Agora, quando você tem um gás processado, esse gás muitas vezes ele sai da plataforma, ele passa numa refinaria e às vezes você tira ali o GLP, você tira as frações mais pesadas e por conta disso é um gás com poder calorífico menor. Veja que as frações mais pesadas são aquelas, né, cadeias de carbono que produzem mais energia. Então, por conta disso, você tem um gás empobrecido, diesel, né, empobrecido. Ele tem essa variável, né, e é claro que em função disso também, você, para manter a potência da máquina, você precisa de uma vazão maior de combustível. Então isso faz toda a diferença no projeto. Quando você vai instalar um projeto, você precisa saber quais são os insumos, tanto de ar como também de combustível. Se o combustível é gasoso, você precisa fazer, né, uma cromatografia daquele gás e então definir, olha, essa é a quantidade de BTU por metro cúbico. Então todo o dimensionamento das linhas, das válvulas, da vazão de combustível,
vai ser em função dessa qualificação do seu combustível. Bom, uma vantagem do gás pobre é porque ele é um gás também que não tem condensado. Quando você tira um gás combustível de uma plataforma e você vai passar ele, né, e vai alimentar a turbina, você sempre tem um problema dessa qualificação do combustível. Por quê? Porque você vai ter ali, na verdade, no teu sistema, muitas presenças, às vezes, de líquidos. Às vezes o condensado que vem junto com o gás, ele tem frações pesadas, e quando ele passa, se você não aquece ele acima do dew point, ou seja, do ponto de orvalho, o que vai acontecer é que esse condensado, ele segue na linha, entra pelo bico, como o bico não atomiza, ele então percorre o interior da câmara de combustão e pode gerar, né, um chamado afterburn, né, alguns pontos quentes na turbina, principalmente na área dos nodos e da turbina propriamente dita. Então, isso é uma desvantagem quando você usa o sistema de gás combustível com o chamado gás rico, né? Não quer dizer que isso seja proibitivo, pelo contrário, você precisa desenhar uma planta de gás combustível que ela possa, né, resfriar esse gás para que ele possa então passar no coalescedor, remover as frações mais pesadas, depois você aquece esse gás e coloca ele acima do ponto de orvalho, acima do dew point. Então, quando você tem esse superaquecimento do gás, você garante que no percurso para a câmara de combustão ele não vai gerar gota, ele não vai gerar esses pontos de aquecimento dentro da câmara de combustão. Bom, olhando o diesel, qual é o principal problema do diesel? O diesel, ele é um combustível que ele tem frações, né, que são prejudiciais à máquina, principalmente o enxofre. O enxofre, quando ele é associado, né, principalmente ao hidrogênio, à água, ele pode formar compostos, né, sulfurosos, sulfídricos, e que podem, né, até mesmo gerar o ácido sulfúrico, né, porque esse enxofre associado com água, ele pode gerar esses componentes que são extremamente corrosivos. A gente tem também o problema quando você tem cálcio, quando você tem sulfatos, que eles também associados podem gerar pontos de corrosão na seção quente da máquina. Lembrando que a seção quente da máquina, a câmara de combustão, ela experimenta temperaturas muito altas. E por conta dessa temperatura alta, geralmente você acaba tendo a facilidade, né, da oxidação e corrosão. Você sabe que a velocidade da difusão atômica ela é proporcional à temperatura. Uma das variantes que faz ela ter maior ou menor é a temperatura. Então, com temperaturas altíssimas ali, ela se torna um ambiente propício a você desenvolver oxidação e até mesmo a corrosão, quando você tem presença de contaminantes. A gente fala em uma outra live, em outra oportunidade, sobre corrosão a quente, né, tipo 1 e tipo 2, que é quando você tem, né, formando eutéticos, ou seja, pontos de baixa temperatura, fazendo com que condense sais fundidos em superfície da câmara de combustão ou dos próprios, né, palhetas, blades ou nozzles da turbina, e ele remove o óxido protetivo, abrindo uma camada ou abrindo uma janela ou uma porta para que o enxofre possa desenvolver uma corrosão acelerada e gerar até mesmo uma destruição catastrófica na parte da turbina. É muito comum quem trabalha com turbina e opera com diesel, você vê uma degradação violenta, justamente, né, porque às vezes você tem sal tanto no combustível, como você tem sal pelo sistema de filtragem, e isso agrava a sua velocidade de danos na sua turbina. Bom, mas aí você pergunta, então eu não vou querer gás, não vou querer diesel, vou querer operar só com gás. Mas qual é o elemento que levaria você a operar também com diesel? Veja bem, principalmente em plataforma, você precisa ter disponíveis 2 combustíveis. Por quê? Porque se você tem um shutdown na plataforma, ela vai fechar os poços, e por fechar os poços, você corta a alimentação de gás. Se os seus geradores estão dependendo da turbina, e agora você não tem combustível, naturalmente você perderia energia elétrica de toda a plataforma,
o que compromete a habitabilidade, inclusive, da plataforma. Por conta disso, as máquinas, as turbinas que geram, né, energia, elas são dual fuel, ela tem um bicombustível, ela tem o combustível líquido, que é o diesel, que é armazenável. Então você tem tanques de estocamento de diesel, que em caso de perda do fornecimento de gás, você comuta automaticamente e vai suprir toda essa demanda, né, de combustível para a sua turbina. Então, você preferencialmente vai operar com gás, mas em caso de indisponibilidade do gás, ou problema do sistema de combustível gasoso, você pode então comutar para diesel e operar sua máquina tranquilamente com o sistema de diesel, tá bom? Ela é dotada para as duas, a máquina dá a mesma carga. Normalmente você faz full load, tanto de diesel quanto com gás, para que você tenha essa alta performance e a disponibilidade da tua máquina com os dois combustíveis. Eu gosto sempre de chamar a atenção que ele é dual fuel, não é bicombustível propriamente dito. Porque às vezes você olha flex, não. Ela tem dois combustíveis. Ela pode operar tanto com diesel como com gás, mas separadamente, ou gás ou diesel, tá bom? Ah, mas tem algum momento que ela opera com os dois? Sim, na transição. Quando você comuta de um para o outro, ela tem um tempo que ela vai fechando a válvula de diesel e abrindo a válvula de gás, ou ao contrário, você vai comutar de diesel para gás, você vai abrindo a válvula de gás e fechando a válvula de diesel. Então, nesse tempo, você pode ter até os dois combustíveis, mas ela vai queimar preferencialmente com um ou com o outro. Preferencialmente ao gás, em função dos motivos que eu elenquei aqui. Alguém perguntou aqui, ó, a comutação automática, em que circunstância eu daria a comutação de um combustível para outro? Preferencialmente, eu já falei que você queima com gás, desde que você tenha disponibilidade. Se você não tem disponibilidade de gás, você pode dar o comando e então a máquina ela vai comutar. Quando você dá um comando para comutar de gás para diesel, o que ela vai fazer? Ela vai partir a bomba de diesel e depois que eu tiver pressurizado, o que vai acontecer é que ela vai abrindo a válvula de diesel. E quando ela vai abrindo a válvula de diesel, o sistema lógico, PLC, já entende que ele vai ser o preferencial. Então todo o excesso de temperatura ou energia que você está jogando com esse segundo combustível passa então a interferir para que a válvula de gás comece a fechar enquanto a de diesel vai abrindo. Então ele vai assumindo o suprimento de combustível até que o sistema de gás esteja na vazão mínima. Quando ele então estiver na vazão mínima, a válvula shut-off fecha e eu estou operando apenas com o sistema diesel. Um ponto que você pergunta, olha, em que outras condições ela comutaria automaticamente? E aí depende de cada lógica de máquina. Normalmente, você vai ter uma comutação por uma baixa pressão do combustível. Se você está operando com gás e você tem uma baixa pressão de gás, ele entende que aquele combustível não está mais disponível. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele parte a bomba de diesel para compensar o seu sistema de gás. Então essa é uma comutação automática. Ou às vezes tem alguma lógica de desenquadramento. Você desenquadrou, você tem um aumento de ou você tem uma baixa temperatura do gás. Ele entende que aquela temperatura está abaixo da temperatura mínima e pode muitas vezes, né, gerar gotas, gerar condensado, o que pode gerar problema na câmara de combustão. Então, mediante a baixa temperatura, ele então faz uma comutação para o diesel. Vice-versa também, se você está operando com diesel e você tem uma baixa pressão, uma perda da bomba, ele também pode comutar para o gás. Há outros motivos também que geram comutação. Por exemplo, se você está operando com gás e por algum motivo você tem os detectores de gás dentro do HUD, o enclosure da máquina, percebe a presença de gás. Nesse caso, ele pode entender que há um problema, né, de vazamento. Então, algumas lógicas, e eu quero dizer que não são todas, algumas lógicas, ele entende que é uma ameaça, mediante o alarme de presença de gás dentro do HUD, ele faz uma comutação automática para diesel. Então, são esses parâmetros, né, que ele vai trabalhar para que você comute de um combustível para outro. Deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa aqui. Hoje montei os bicos, cadê eu? Deixa eu ver aqui. Os bicos da LM6000 PC, só roda com gás. A necessidade de instalar os dois bicos na posição 4 e 27. Hoje tive essa dúvida, olhei no manual e não vi essa. Bom, olha só.
Existe a LM6000 que ela vai trabalhar só com gás, né? Às vezes essa máquina ela tem lá, assim, olha, como algumas plantas, eu só tenho disponível gás. Então, para que eu vou colocar o bico ou dual fio? Então, eu tenho apenas a queima de gás. Só que acontece uma coisa, né? Algumas dessas máquinas, principalmente de termoelétrica, você tem um limite de NOx, que é o NOx. NOx é um poluente. Não dá para explicar muito bem aqui, mas quando você olha, né, a temperatura e também, né, outros parâmetros da máquina, você tem e potência, né, temperatura e potência. Você tem uma curva, né, que quanto maior a temperatura do gás, quanto maior a temperatura da queima, menor será a quantidade de CO. Isso é óbvio, né? Quando você vê um determinado combustível fumaçando, um dos elementos que é possível, ou é problema de atomização, ou é problema, né, da própria mistura, ou problema de temperatura. Temperatura é como se você botasse fogo em um papelão úmido. O que ele gera? Ele gera muita fumaça. Por que essa fumaça? Porque nem todo carbono está sendo oxidado e não está queimando, então ele gera um gás ou compostos que não foram oxidados plenamente. Então seria legal de uma queima ela ter CO2, né? E CO. Mas quando você, ou CO2, quando você tem CO, é porque você tem combustível não queimado. Então, se você tem uma temperatura baixa na sua cama de combustão, você começa a gerar CO. Mas se você tem temperatura muito alta, você começa também a gerar NOx, que é um óxido de nitrogênio. O próprio nitrogênio que tem na atmosfera, ele começa a oxidar e gera um poluente. Então você precisa ter um equilíbrio e uma faixa muito estreita entre o CO e o NOx. É bom quando a gente tem um gráfico para poder mostrar, mas eu vou ver se eu consigo mostrar isso no nosso treinamento online que a gente vai falar na semana que vem. Enfim, essa margem, você consegue alcançar ela quando você tem uma distribuição melhor na câmara. Por isso que você vai ver algumas câmaras DLE, que é Dry Low Emission, ou câmara de baixa emissão, ou algumas chamadas de Dry Nox, né? Ou umas câmaras secas. O que ela tem? Elas são mais robustas, ela tem espaçamento em cada combustível, elas são tubo anular, ela tem então algumas zonas de queima para que você possa queimar com uma temperatura adequada, sem gerar CO e sem gerar NOx. Desculpa se eu compliquei muito a sua cabeça aí. Agora, por que eu estou falando isso? Porque existem outras máquinas que, para você não instalar uma câmara dessa, que é realmente uma excelente solução de engenharia, mas é trabalhosa, é problemática, usa-se injeção de água. Bem, já que você precisa, né, ter uma temperatura baixa na queima, o que você vai fazer? Você tem uma injeção de água, água desmineralizada. Por isso que alguns vão dizer injeção de água NOx. Mas não é água NOx, é uma injeção de água desmineralizada para controlar a temperatura da câmara, e com isso, você reduzindo a temperatura, você diminui a emissão de NOx, de NOx. Isso é uma grande confusão, né? Eu gosto de explicar isso no curso, porque algumas pessoas acham que injeção de água é para ganhar potência. Não, você ganha potência porque você injetando água, você tem uma massa maior, o que produz mais energia. Mas em compensação, você perde outros parâmetros também. Mas a injeção de água é para controle de emissão de NOx. Então, quando você tem os bicos de uma LM6000, você vai ter os bicos, muitos deles vai ser só injeção de gás, mas ele vai ter no secundário um manifold de injeção de água, para que você, né, aí você, poxa, estou usando dual fio, um bico dual fio, mas eu só queimo gás. É porque a linha por onde injetaria diesel, eu estou injetando água desmineralizada para controle de emissão de NOx. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Bom, o Aleph diz aqui, as turbinas não teriam uma unidade URV para poder tratar esse gás e utilizar em algum processo da planta? Olha,
No caso da turbina, todo o gás que é direcionado para ela, eles são queimados. Então, quando você tem o gás, a formação, ele passa no separador, né, de produção, tem um separador lá de produção, separador trifásico, você separa a água, o óleo e o gás. O gás, então, sai e vai sofrer um tratamento para que ele sirva para combustível. O gás que sai numa planta normal sai em torno de 7 bar, 8 bar. Veja que a pressão de CDP de uma turbina é em torno de 35 bar. Então, esse gás não vai ter força. Então, ele normalmente passa no sistema de compressão da planta. E lá no segundo estágio, algumas vezes no terceiro estágio, eu então tiro uma linha para o gás combustível. E essa linha, então, eu faço o tratamento dela. Trato ela, passo então um desumidificador, alguns vão receber outros tratamentos, né? Às vezes você tem ali estação de remoção de enxofre, você tem estação de remoção, né, de sulfato, você tem vários, dependendo de cada planta, você tem contaminantes. E muito dele vai tirar o condensado. E você tira o condensado, seca o gás, eleva a temperatura, coloca ela no dew point e então injeta na máquina. O que nós temos de URV, unidade de recuperação de vapores, é na planta. Porque esse gás que sai, né, do separador de produção, ele já é um gás a 7 bar. Mas o óleo que sai dali, ele sai com uma pressão de 7 bar. E quando ele vai para um separador atmosférico, eu então saio dali do gás residual. Por isso que muita gente chama que é a compressão residual. Esse gás que sai ali, ele estava na forma líquida, mas quando ele bate num separador atmosférico, que na verdade a pressão é 0,5, 0,6 bar, né? É uma pressão bem baixa. Aquele gás associado, ou seja, era líquido, mas dentro dele tinha muito gás. Esse gás sai dali, desprende. E ele sai numa pressão muito baixa, de meio quilo. Eu passo numa unidade recuperadora de vapor, que é o chamado booster na plataforma. Ele comprime a 7 bar esse gás e joga ele na sucção dos T6, que vai servir com gás combustível. Por que eu estou falando isso? Porque o booster estando em cima, o RV estando em cima ou não, ela varia a qualidade do gás. Porque essa URV, ela produz, ou ela extrai as frações mais pesadas, as frações mais ricas do gás. Então, quando você está sem a URV, esse gás está indo para o flare. O gás que vai para o TC, para o TG, para a turbina, é um gás mais pobre. Quando você pega esse gás mais rico, então ele tem um valor qualitativo mais necessidade de tratamento. É verdade. Poxa, cada planta é uma realidade. E aí eu digo, se você gosta realmente, né, se você está numa plataforma que você gosta, procura o operador de produção, pergunta para ele como é que funciona, de onde que vem o gás, né? Eu digo que você é um especialista de máquina, de turbina, quando você identifica toda uma planta. Você precisa saber da onde que vem o gás que alimenta o seu TC, seu TG, da onde que vem o combustível. Então isso é importante você saber. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Seu Isaías, pelo que eu entendi, os PLCs, quando configurados para funcionamento automático, abrem as válvulas dos sensores. Sim, a máquina ela tem uma lógica, seja o ladder, seja qual for a configuração, ele tem um sequenciamento ali já programado. Em que condições eu vou comutar o meu combustível? Então ele vai considerar isso. E aí, quando essa condição atuar, você não precisa dar nenhum comando. O próprio PLC vai interpretar isso e ele vai tomar as posições. Tá legal? Pessoal, tem muita coisa para a gente falar de biocombustível. Eu queria falar sobre atomização, mas os recursos aqui são limitados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na semana que vem o curso é presencial. Vai ser aqui na igreja, então não vamos ter a live. Acompanhe a gente que eu vou fazer o link de lá. Né? A gente vai ser muito legal a gente poder, você vai poder acompanhar o treinamento, né, de forma indireta que a gente vai fazer lá. Na outra semana é uma pausa para mim. Mas na outra semana, dia 28, 29 e 30, nós teremos então a semana do especialista. Eu sei que alguém vai dizer, poxa, você é especialista de turbina? Eu não sei. Põe aqui embaixo para mim. Assim, quem tem filho pequeno, eu tenho que falar isso rapidinho porque vai acabar minha bateria. Mas quem tem filho pequeno, assiste todos os desenhos, né? E tem um desenho da Pix que é Ratatouille. Ratatouille. Alguém escreve para mim aqui, Ratatouille.
Alguém já viu esse filme? Se você já viu esse filme, é um ratinho, né? Que o sonho dele é cozinhar. Se você já viu esse filme, você dá um joinha para mim. Eu estava falando com um amigo meu que esse filme me inspira muito. Porque ele tem uma máxima que diz assim, olha, qualquer um pode cozinhar. É a ideia do filme. Era um ratinho que sonhava em cozinhar. Um ratinho gastronômico, né? Então esse filme é formidável. Eu gosto muito. Se você puder, né? Se você gosta, assiste aí com seu filho. É muito legal. E eu estava querendo trazer essa máxima para a área de turbomáquinas. Porque é um mercado meio elitizado, em que algumas pessoas, que às vezes não entendem de nada de turbina, mas porque trabalha no ramo, porque teve uma sorte na vida, meio que fecha a porta para outras pessoas. E diz o seguinte, não, aqui é muito difícil entrar na turbomáquina. Negativo. O cara que gosta de hidráulica, gosta de bomba, cara, está a teu alcance. E muitas pessoas, quando eu dou o curso de especialização em turbomáquina, as pessoas, que isso, véio? Especialização, você acha que é qualquer coisa? E olha, tem um monte de gente que não entende nada, que vai desestimular você porque ele vai fechar a porta para você. Porque ele quer um mercado elitizado. Às vezes o cara trabalha 20 anos turbomáquina, mas ele só sabe calibrar instrumento. O cara está 10 anos trabalhando, mas ele só sabe trocar peças. Eu quero que nesse treinamento que a gente vai dar online, Semana Especialista de Turbomáquina, que você participe comigo. E eu quero mostrar para você que é possível. Se um ratinho sonha em cozinhar, por que você não vai sonhar nesse mercado promissor, nesse mercado que é atraente, que é valorizado? Gente, com o mercado de termoelétrica, nunca ficou tão aquecido esse mercado de turbomáquina. Então eu queria encorajar a você, tá bom? 28, 29 e 30. A partir de quarta-feira, você vai poder se inscrever nesse treinamento online que a gente vai dar. 3 dias, terça, quarta e quinta, 28, 29 e 30. Então eu quero contar com a sua presença lá, tá bom? Vamos participar desse treinamento, vai ser muito bom para a sua carreira e compartilhe com outros amigos aí, tá legal? Um grande abraço para vocês, até a próxima.
Olá pessoal, estamos aqui em mais uma live. Hoje vamos falar sobre sistema de combustível, mais especificamente sobre a câmara de combustão. Vamos lá? Chama os amigos, parceiros aí, para a gente bater esse papo aqui hoje à noite aqui, tá bom? Para esperar alguns colegas entrarem aí, né? Fala aí, Kiko. Tá ouvindo bem aí o som, tá bom, Kiko? E aí, quem tá me ouvindo, o som tá legal? Tá legal? Maico, seja bem-vindo aí. Como é que tá aí o som? Diz aí pra mim se o som tá legal. Eu tô com o microfone um pouco mais distante. Me diga aí se está legal aí. Aleph, seja bem-vindo aí. Semana que vem estamos juntos aqui, hein, Aleph? Semana que vem, Campos do Goytacazes. Vamos estar junto aqui, né? A semana toda aí, né? Não sei se tem mais alguém aqui que vai estar essa semana aqui em Campos. Semana que vem, segunda-feira, começa o treinamento Turbomáquina presencial, né? Então vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira a gente encerra essa parceria boa aí, todo mundo com certificado, com aquela foto. Na semana que vem a gente não vai ter live, mas a gente vai ter muitos stories, né? Eu estou vendo com um amigo aqui, para a gente poder ter uma presença maior aqui, colocando nos stories, compartilhando, né? E aí você pega e ajuda também, compartilha. Vai ser legal a gente passar essa semana junto aí, batendo um papo aí sobre turbina gás, tá bom? Tem alguém aqui, além do Aleph, que vai fazer parte desse curso de turbomáquina presencial aqui? Se tiver aí, comenta aí. Diz aqui, ó, eu vou estar presente, né? Isso para mim, eu sei que tem ali, isso aqui tem 50 pessoas, alguns tiveram emergência aí para poder embarcar, mas acabou, né, gerando vaga para outras pessoas aqui. Então, não sei se você conseguiu a sua vaga, mas muitos dos nossos colegas vão poder participar essa semana. Segunda a sexta-feira, de 18 às 22h30. É uma semana bem cansativa, de muita atividade, mas é uma semana que vale a pena. Fico muito contente, gosto muito desses cursos presenciais. Eu gosto muito porque eu também aprendo muita coisa, né? É uma oportunidade da gente trocar experiências, às vezes tem um problema ou outro, que alguém compartilha, tem uma dúvida e depois eu tenho que pesquisar. Então é um tempo bem legal aí para a gente poder conhecer os problemas, né? Kiko, não conseguiu, não vai poder, vai estar embarcado. Qual é o problema aí, Kiko? Diz pra gente aí o que você não vai poder participar dessa turma de turbomáquina aí. Pessoal, se tiver aí condições, de sei que o horário está avançado, 22 horas, essa live não vai ser cumprida porque já avisou para mim aqui que eu estou com pouca bateria, né? E eu fiz uma live aqui que acabou que eu não consegui gravar, não consegui deixar ela registrada, então não vai ser longa não. Então vamos lá, vamos direto nela. Nós vamos falar hoje sobre o sistema de combustível. Não vou ser redundante, sei que a gente já falou outras vezes sobre o sistema de combustível, mas hoje eu queria dar um foco maior sobre a câmara de combustão. E eu não sei se você já parou para pensar que tipo de combustível que nós usamos nas principais turbinas. E aí alguns vão falar diesel, é gás, mas eu quero lembrar vocês também que existem máquinas, turbinas que funcionam com o QAV, que é o querosene de aviação. Então nós temos uma variedade grande de equipamentos que trabalham com uma variedade grande de combustível. Já tem notícia de que tem turbinas que trabalharam com etanol, ou seja, com álcool, né? A Juiz de Fora tinha uma termoelétrica LM6000, ela foi adaptada para usar álcool. É claro que é um projeto apenas piloto, desenvolvido para analisar a corrosão, mas a produtividade ou a produção de álcool teria que ser muito grande, porque o consumo de uma turbina LM6000 é muito grande. Então ficou apenas como um projeto experimental. Mas se nós olhássemos a maioria das máquinas, ela opera ou com QAV, que são as máquinas aeronáuticas, mas as turbinas, seja de termoelétricas ou em plataformas, elas operam ou queimando gás ou queimando diesel. Então vamos focar nesses dois, porque muitas vezes a máquina trabalha até com os dois combustíveis, que é chamado dual fuel, ou seja, a máquina bicombustível, ela trabalha tanto operando com gás como operando com diesel. Olhando essas máquinas, né, nós vamos ver o seguinte: qual é o melhor combustível para a máquina? Eu vou desconsiderar a área do QAV, não é? Que é um setor específico e que não tem muitas variáveis, não tem variantes ali, né? Isso vai ser o QAV e pronto, né? Alguns com octanagem maior, menor, mas é o combustível padrão da aviação, é o QAV. Mas olhando para as nossas turbinas industriais, termoelétrica, plataforma, o combustível predominante ou é diesel ou é gás. E nós podemos pensar, olha, existe um espectro grande de diesel como de gás.
tanto como os dieséis, né, que são dieséis marítimos ou dieséis mais refinados, como gás rico e gás pobre. Então temos essas variantes. O combustível que a gente tem uma preferência é o gás, por conta de ser uma queima mais limpa e garantir uma vida maior para a máquina. Quando nós falamos sobre um combustível melhor para a máquina, né, nós estamos avaliando, né, especificamente sobre o porquê é melhor para a máquina. Então vamos analisar alguns pontos. Quando eu estou usando gás combustível, ele é uma queima mais limpa. Eu tenho menos enxofre e menos, né, outros componentes que são típicos do diesel. E esses componentes é que deterioram. A gente vai falar daqui a pouco porque eles são prejudiciais à máquina. Mas o gás, ele é uma queima mais limpa e por conta disso, né, as máquinas que operam com gás, ela tem uma expectativa de vida útil muito maior da sua câmara de combustão e da seção quente. Ou seja, aquela área por onde passam os gases, eles tendem a ter uma vida até duplicada em relação ao diesel ou outro combustível com metais mais pesados, com frações mais pesadas. Então, o gás ele é preferencial justamente por isso. Você vai observar que também em gás, existem máquinas que queimam com gás rico e máquinas que queimam com gás pobre. O que seria essa diferença de combustível? O gás rico é aquele gás in natura, aquele gás que vem da própria produção, ele é gás com as frações mais pesadas e por conta disso, né, ele é um gás com um poder calorífico maior e por isso ele rende muito mais energia por unidade de volume ou unidade mássica. Então você tem um gás que ele tem muito mais energia por metro quadrado ou metro cúbico, né? Agora, quando você tem um gás processado, esse gás muitas vezes ele sai da plataforma, ele passa numa refinaria e às vezes você tira ali o GLP, você tira as frações mais pesadas e por conta disso é um gás com poder calorífico menor. Veja que as frações mais pesadas são aquelas, né, cadeias de carbono que produzem mais energia. Então, por conta disso, você tem um gás empobrecido, diesel, né, empobrecido. E ele tem essa variável, né, e é claro que em função disso também, você, para manter a potência da máquina, você precisa de uma vazão maior de combustível. Então isso faz toda a diferença no projeto. Quando você vai instalar um projeto, você precisa saber quais são os insumos, tanto de ar como também de combustível. Se o combustível é gasoso, você precisa fazer, né, uma cromatografia daquele gás e então definir, olha, essa é a quantidade de BTU por metro cúbico. Então todo o dimensionamento das linhas, das válvulas, da vazão de combustível vai ser em função dessa qualificação do seu combustível. Bom, uma vantagem do gás pobre é porque ele é um gás também que não tem condensado. Quando você tira um gás combustível de uma plataforma e você vai passar ele, né, e vai alimentar a turbina, você sempre tem um problema dessa qualificação do combustível. Por quê? Porque você vai ter ali, na verdade, no teu sistema, muitas presenças, às vezes, de líquidos. Né? Às vezes o condensado que vem junto com o gás, ele tem frações pesadas, e quando ele passa, se você não aquece ele acima do dew point, ou seja, do ponto de orvalho, o que vai acontecer é que esse condensado, ele segue na linha, entra pelo bico, como o bico não atomiza, ele então percorre o interior da câmara de combustão e pode gerar, né, um chamado afterburn, né, alguns pontos quentes na turbina, principalmente na área dos nodos e da turbina propriamente dita. Então, isso é uma desvantagem quando você usa o sistema de gás combustível com o chamado gás rico, né? Não quer dizer que isso seja proibitivo, pelo contrário, você precisa desenhar uma planta de gás combustível que ela possa, né, resfriar esse gás para que ele possa então passar no coalescedor, remover as frações mais pesadas, depois você aquece esse gás e coloca ele acima do ponto de orvalho, acima do dew point. Então, quando você tem esse superaquecimento do gás, você garante que no percurso para a câmara de combustão ele não vai gerar gota, ele não vai gerar esses pontos de aquecimento dentro da câmara de combustão. Bom, olhando o diesel, qual é o principal problema do diesel? O diesel ele é um combustível
que ele tem infrações, né, que são prejudiciais à máquina, principalmente o enxofre. O enxofre, quando ele é associado, né, principalmente ao hidrogênio, à água, ele pode formar compostos, né, sulfurosos, sulfídricos, e que podem, né, até mesmo gerar o ácido sulfúrico, né, porque esse enxofre associado com água, ele pode gerar esses componentes que são extremamente corrosivos. A gente tem também o problema quando você tem cálcio, quando você tem sulfatos, que eles também associados podem gerar pontos de corrosão na seção quente da máquina. Lembrando que a seção quente da máquina, a câmara de combustão, ela experimenta temperaturas muito altas. E por conta dessa temperatura alta, geralmente você acaba tendo a facilidade, né, da oxidação e corrosão. Você sabe que a velocidade de difusão atômica ela é proporcional à temperatura. Uma das variantes que faz ela ter maior ou menor é a temperatura. Então, com temperaturas altíssimas ali, ela se torna um ambiente propício a você desenvolver oxidação e até mesmo a corrosão, quando você tem presença de contaminantes. A gente fala em uma outra live, em outra oportunidade, sobre corrosão a quente, né? Tipo 1 e tipo 2, que é quando você tem, né, formando eutéticos, ou seja, pontos de baixa temperatura, fazendo com que condense sais fundidos em superfície da câmara de combustão ou dos próprios, né, palhetas, blades ou nozzle da turbina, e ele remove o óxido protetivo, abrindo uma camada ou abrindo uma janela ou uma porta para que o enxofre possa desenvolver uma corrosão acelerada e gerar até mesmo uma destruição catastrófica na parte da turbina. É muito comum quem trabalha com turbina e opera com diesel, você vê uma degradação violenta, justamente, né, porque às vezes você tem sal tanto no combustível, como você tem sal pelo sistema de filtragem, e isso agrava a sua velocidade de danos na sua turbina. Bom, mas aí você pergunta, então eu não vou querer gás, eu não vou querer diesel, vou querer operar só com gás. Mas qual é o elemento que levaria você a operar também com diesel? Veja bem, principalmente em plataforma, você precisa ter disponíveis 2 combustíveis. Por quê? Porque se você tem um shutdown na plataforma, ela vai fechar os poços, e por fechar os poços, você corta a alimentação de gás. Se os seus geradores estão dependendo da turbina, e agora você não tem combustível, naturalmente você perderia energia elétrica de toda a plataforma, o que compromete a habitabilidade, inclusive, da plataforma. Por conta disso, as máquinas, as turbinas que geram, né, energia, elas são dual fuel. Ela tem um bicombustível, ela tem o combustível líquido, que é o diesel, que é armazenável. Então você tem tanques de estocamento de diesel, que em caso de perda do fornecimento de gás, você comuta automaticamente e vai suprir toda essa demanda, né, de combustível para a sua turbina. Então, você preferencialmente vai operar com gás, mas em caso de indisponibilidade do gás, ou problema do sistema de combustível gasoso, você pode então comutar para diesel e operar sua máquina tranquilamente com o sistema de diesel, tá bom? Ela é dotada para as duas, a máquina dá a mesma carga, normalmente você faz full load, tanto de diesel quanto com gás, para que você tenha essa alta performance e a disponibilidade da tua máquina com os 2 combustíveis. Eu gosto sempre de chamar a atenção que ele é dual fuel, não é bicombustível propriamente dito. Porque às vezes você olha a flex, não. Ela tem 2 combustíveis. Ela pode operar tanto com diesel como com gás, mas separadamente, ou gás ou diesel, tá bom? Ah, mas tem algum momento que ela opera com os 2? Sim, na transição. Quando você comuta de um para o outro, ela tem um tempo que ela vai fechando a válvula de diesel e abrindo a válvula de gás, ou ao contrário, você vai comutar de diesel para gás, você vai abrindo a válvula de gás e fechando a válvula de diesel. Então, nesse tempo, você pode ter até os 2 combustíveis, mas ela vai queimar preferencialmente com um ou com o outro. Preferencialmente ao gás, em função dos momentos, dos motivos que eu elenquei aqui. Alguém perguntou aqui, ó, a comutação automática, em que circunstância eu daria a comutação de um combustível para outro? Preferencialmente, eu já falei que você queima com gás, desde que você tenha disponibilidade. Se você não tem disponibilidade de gás, você pode dar o comando e então a máquina ela vai comutar.
quando você dá um comando para comutar de gás para diesel, o que ela vai fazer? Ela vai partir a bomba de diesel e depois que eu tiver pressurizado, o que vai acontecer é que ela vai abrindo a válvula de diesel. E quando ela vai abrindo a válvula de diesel, o sistema lógico, PLC, já entende que ele vai ser o preferencial. Então todo o excesso de temperatura ou energia que você está jogando com esse segundo combustível passa então a interferir para que a válvula de gás comece a fechar enquanto a de diesel vai abrindo. Então ele vai assumindo o suprimento de combustível até que o sistema de gás esteja na vazão mínima. Quando ele então estiver na vazão mínima, a válvula shutoff fecha e eu estou operando apenas com o sistema diesel. Um ponto que você pergunta, olha, em que outras condições ela comutaria automaticamente? E aí depende de cada lógica de máquina. Normalmente, você vai ter uma comutação por uma baixa pressão do combustível. Se você está operando com gás e você tem uma baixa pressão de gás, ele entende que aquele combustível não está mais disponível. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele parte a bomba de diesel para compensar o seu sistema de gás. Então essa é uma comutação automática. Ou às vezes tem alguma lógica de desenquadramento. Você desenquadrou, você tem um aumento de ou você tem uma baixa temperatura do gás. Ele entende que aquela temperatura está abaixo da temperatura mínima e pode muitas vezes, gerar gotas, gerar condensado, o que pode gerar problema na câmara de combustão. Então, mediante a baixa temperatura, ele então faz uma comutação para o diesel. Vice-versa também, se você está operando com diesel e você tem uma baixa pressão, uma perda da bomba, ele também pode comutar para o gás. Há outros motivos também que geram comutação. Por exemplo, se você está operando com gás e por algum motivo você tem os detectores de gás dentro do HUD, o enclosure da máquina, percebe a presença de gás. Nesse caso, ele pode entender que há um problema de vazamento. Então, algumas lógicas, e eu quero dizer que não são todas, algumas lógicas, ele entende que é uma ameaça, mediante o alarme de presença de gás dentro do HUD, ele faz uma comutação automática para diesel. Então, são esses parâmetros que ele vai trabalhar para que você comute de um combustível para outro. Deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa aqui. Hoje montei os bicos, deixa eu ver aqui. Os bicos da LM6000 PC, só roda com gás. A necessidade de instalar os dois bicos na posição 4 e 27. Hoje tive essa dúvida, olhei no manual e não vi essa. Bom, olha só. Existe a LM6000 que ela vai trabalhar só com gás. Às vezes essa máquina ela tem lá, assim, olha, como algumas plantas, eu só tenho disponível gás. Então para que eu vou colocar o bico ou dual fio? Então eu tenho apenas a queima de gás. Só que acontece uma coisa, algumas dessas máquinas, principalmente de termoelétrica, você tem um limite de NOx, que é o NOx. NOx é um poluente. Não dá para explicar muito bem aqui, mas quando você olha, a temperatura e também, outros parâmetros da máquina, você tem e potência, temperatura e potência. Você tem uma curva, que quanto maior a temperatura do gás, quanto maior a temperatura da queima, menor será a quantidade de CO. Isso é óbvio, Quando você vê um determinado combustível fumaçando, um dos elementos que é possível, ou é problema de atomização, ou é problema da própria mistura, ou problema de temperatura. Temperatura é como se você botasse fogo em um papelão úmido. O que ele gera? Ele gera muita fumaça. Por que essa fumaça? Porque nem todo carbono está sendo oxidado e não está queimando, então ele gera um gás ou compostos que não foram oxidados plenamente. Então seria legal de uma queima ela ter CO2 e CO. Mas quando você, ou CO2, quando você tem CO, é porque você tem combustível não queimado. Então, se você tem uma temperatura baixa na sua câmara de combustão, você começa a gerar CO. Mas se você tem temperatura muito alta, você começa também a gerar NOx, que é um óxido
de nitrogênio. O próprio nitrogênio que tem na atmosfera, ele começa a oxidar e gera um poluente. Então você precisa ter um equilíbrio e uma faixa muito estreita entre o CO e o NOx. É bom quando a gente tem um gráfico para poder mostrar, mas eu vou ver se eu consigo mostrar isso no nosso treinamento online que a gente vai falar na semana que vem. Enfim, essa margem, você consegue alcançar ela quando você tem uma distribuição melhor na câmara. Por isso que você vai ver algumas câmaras DLE, que é Dry Low Emission, ou câmara de baixa emissão, ou algumas chamadas de Dry Nox, né? Ou umas câmaras seca. O que ela tem? Elas são mais robustas, ela tem espaçamento, em cada combustível elas são tubo anular, ela tem então algumas zonas de queima para que você possa queimar com uma temperatura adequada, sem gerar CO e sem gerar NOx. Desculpa se eu compliquei muito a sua cabeça aí. Agora, por que eu estou falando isso? Porque existem outras máquinas que, para você não instalar uma câmara dessa, que é realmente uma excelente solução de engenharia, mas é trabalhosa, é problemática, usa-se injeção de água. Você vai ter ali, junto com minha técnica aí, diz aí se o pessoal está ouvindo bem minha voz aí. Tive um probleminha técnico com a bateria, né? Então veja bem, já que você precisa, né, ter uma temperatura baixa na queima, o que você vai fazer? Você tem uma injeção de água desmineralizada. Por isso que alguns vão dizer injeção de água NOx. Mas não é água NOx, é uma injeção de água desmineralizada para controlar a temperatura da câmara. E com isso, você reduzindo a temperatura, você diminui a emissão de NOx, de NOx. Isso é uma grande confusão, né? Eu gosto de explicar isso no curso, porque algumas pessoas acham que injeção de água é para ganhar potência. Não, você ganha potência porque você injetando água, você tem uma massa maior, o que produz mais energia. Mas em compensação, você perde outros parâmetros também. Mas a injeção de água é para controle de emissão de NOx. Então, quando você tem os bicos de MLM 6000, você vai ter os bicos, muitos deles vai ser só a injeção de gás, mas ele vai ter no secundário um manifold de injeção de água, para que você, né, aí você, poxa, estou usando do fio, um bico do fio, mas eu só queimo gás. É porque a linha por onde injetaria diesel, eu estou injetando água desmineralizada para controle de emissão de NOx. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Bom, o Aleph diz aqui, as turbinas não teriam uma unidade URV para poder tratar esse gás e utilizar em algum processo da planta? Olha, no caso da turbina, todo o gás que é direcionado para ela, eles são queimados. Então, quando você tem o gás, a formação, ele passa no separador, né, de produção, tem um separador lá de produção, separador trifásico, você separa a água, o óleo e o gás. O gás então sai e vai sofrer um tratamento para que ele sirva para combustível. O gás que sai numa planta normal sai em torno de 7 bar, 8 bar. Veja que a pressão de CDP de uma turbina é em torno de 35 bar. Então, esse gás não vai ter força. Então, ele normalmente passa no sistema de compressão da planta, e lá no segundo estágio, algumas vezes no terceiro estágio, eu então tiro uma linha para o gás combustível. E essa linha, então, eu faço o tratamento dela. Trato ela, passo então um desumidificador, alguns vão receber outros tratamentos, né? Às vezes você tem ali estação de remoção de enxofre, você tem estação de remoção, né, de sulfato, você tem vários, dependendo de cada planta, você tem contaminantes. E muito dele vai tirar o condensado. E você tira o condensado, seca o gás, eleva a temperatura, coloca ela no dew point e então injeta na máquina. O que nós temos de URV, unidade de recuperação de vapores, é na planta. Porque esse gás que sai, né, do separador de produção, ele já é um gás de 7 bar. Mas o óleo que sai dali, ele sai com uma pressão de 7 bar. E quando ele vai para um separador atmosférico, eu então saio dali do gás residual.
Por isso que muita gente chama que é a compressão residual. Esse gás que sai ali, ele estava na forma líquida, mas quando ele bate num separador atmosférico, que na verdade a pressão é 0,5, 0,6 bar, né? É uma pressão bem baixa, aquele gás associado, ou seja, era líquido, mas dentro dele tinha muito gás. Esse gás sai dali, desprende. E ele sai numa pressão muito baixa, de meio quilo. Eu passo numa unidade recuperadora de vapor, que é o chamado booster na plataforma, ele comprime a 7 bar esse gás e joga ele na sucção dos T6, que vai servir com gás combustível. Por que eu estou falando isso? Porque o booster estando em cima, o RV estando em cima ou não, ela varia a qualidade do gás. Porque essa URV, ela produz, ou ela extrai as frações mais pesadas, as frações mais ricas do gás. Então, quando você está sem a URV, esse gás está indo para o flare. O gás que vai proteger para a turbina, é um gás mais pobre. Quando você pega esse gás mais rico, então ele tem um valor qualitativo maior. De energia aqui. Vamos ver se eu respondo mais alguma. Bom, cada planta tem a sua necessidade de tratamento, é verdade. Poxa, cada planta é uma realidade. E aí eu digo, se você gosta realmente, né, se você está numa plataforma que você gosta, procura o operador de produção, pergunta para ele como é que funciona, de onde que vem o gás, né? Eu digo que você é um especialista de máquina, de turbina, quando você identifica toda uma planta. Você precisa saber da onde que vem o gás que alimenta o seu TC, seu TG, da onde que vem o combustível. Então isso é importante você saber. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Seu Isaías, pelo que eu entendi, os PLCs, quando configurados para funcionamento automático, abrem as válvulas dos sensores. Sim, a máquina ela tem uma lógica, seja o ladder, seja qual for a configuração, ele tem um sequenciamento ali já programado. Em que condições eu vou comutar o meu combustível? Então ele vai considerar isso. E quando essa condição atuar, você não precisa dar nenhum comando. O próprio PLC vai interpretar isso e ele vai tomar as posições. Tá legal? Pessoal, tem muita coisa para a gente falar de biocombustível. Eu queria falar sobre atomização, mas os recursos aqui são limitados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na semana que vem o curso é presencial. Vai ser aqui na igreja, então não vamos ter a live. Acompanhe a gente que eu vou fazer o link de lá. Né? A gente vai ser muito legal a gente poder, você vai poder acompanhar o treinamento, né, de forma indireta que a gente vai fazer lá. Na outra semana é uma pausa para mim. Mas na outra semana, dia 28, 29 e 30, nós teremos então a semana do especialista. Eu sei que alguém vai dizer, poxa, você é especialista de turbina? Eu não sei. Põe aqui embaixo para mim. Assim, quem tem filho pequeno, eu tenho que falar isso rapidinho porque vai acabar minha bateria. Mas quem tem filho pequeno, assiste todos os desenhos, né? E tem um desenho da Pixar que é Ratatouille. Ratatouille. Alguém escreve para mim aqui, Ratatouille. Alguém já viu esse filme? Se você já viu esse filme, é um ratinho, né? Que o sonho dele é cozinhar. Se você já viu esse filme, você dá um joinha para mim. Eu estava falando com um amigo meu que esse filme me inspira muito. Porque ele tem uma máxima que diz assim, olha, qualquer um pode cozinhar. É a ideia do filme. Era um ratinho que sonhava em cozinhar. Um ratinho gastronômico, né? Então esse filme é formidável. Eu gosto muito. Se você puder, né? Se você gosta, assiste aí com seu filho. É muito legal. E eu estava querendo trazer essa máxima para a área de turbomáquinas. Porque é um mercado meio elitizado. Em que algumas pessoas, que às vezes não entendem de nada de turbina, mas porque trabalha no ramo, porque teve uma sorte na vida, meio que fecha a porta para outras pessoas. E diz o seguinte, não, aqui é muito difícil entrar na turbomáquina. Negativo. O cara que gosta de hidráulica, gosta de bomba, cara, está a teu alcance. E muitas pessoas, quando eu dou o curso de especialização em turbomáquina, as pessoas, que é isso, velho? Especialização, você acha que é qualquer coisa? E olha, tem um monte de gente que não entende nada, que vai desestimular você porque ele vai fechar a porta para você. Porque ele quer um mercado elitizado. Às vezes o cara trabalha 20 anos turbomáquina, mas ele só sabe calibrar instrumento. O cara está 10 anos trabalhando, mas ele só sabe trocar peças.
Eu quero que nesse treinamento que a gente vai dar online, Semana do Especialista de Turbomáquina, que você participe comigo. E eu quero mostrar para você que é possível. Se um ratinho sonha em cozinhar, por que você não vai sonhar nesse mercado promissor, nesse mercado que é atraente, que é valorizado? Gente, com o mercado de termoelétrica, nunca ficou tão aquecido esse mercado de turbomáquina. Então eu queria encorajar a você, tá bom? 28, 29 e 30. A partir de quarta-feira, você vai poder se inscrever nesse treinamento online que a gente vai dar. 3 dias. Terça, quarta e quinta. Deixa eu ver. 28, 29 e 30. Então eu quero contar com a sua presença lá, tá bom? Vamos participar desse treinamento, vai ser muito bom para a sua carreira e compartilhe com outros amigos aí, tá legal? Um grande abraço para vocês, até a próxima.